Em cada passo que eu der, em cada estrada que eu trilhar, todo caminho que escolher, a sua mão me guiará. E cada vez que eu desviar, Senhor, me ajude a te encontrar, pois cada vez que me chamar, eu quero seguir. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Amém? Diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Deus, nós colocamos diante de Ti nossas vidas, ó Pai. Pedimos mais uma vez a Tua mão de poder. Ó Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo possa falar conosco ainda através da Tua palavra. Ó Pai, que esse texto possa se tornar vivo em nossas vidas. Ó Deus, que possamos sair daqui avançando no Seu reino. Ó Pai, que Ele possa estar cada dia mais presente em nosso coração e nossa vida. E que possamos viver este reino aqui nesta terra, ó Pai. Nos ensine as maravilhas e os mistérios da Tua palavra. Nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Bom, esse daqui é uma introdução da carta de Paulo aos Coríntios, né? Primeiro capítulo que ele está escrevendo para os Coríntios. E ele decide começar falando, né? Coríntios era uma igreja cheia de problemas. E ele sabia que quando ele começou a escrever a carta, no decorrer da carta, ele ia precisar colocar várias advertências, né? Para os crentes em Corinto. Então ele já escreve no intuito de falar assim, olha, vocês são filhos de Deus através de Cristo, né? Só que vocês precisam arrumar algumas coisas. O reino de Deus, chegado através de Jesus Cristo, ele tem regras, sabe? Ele tem uma maneira de viver. Então Paulo precisava advertir aquelas pessoas, aqueles crentes. Só que como ele decide começar falando da loucura da pregação da cruz. Por quê? Corinto é uma igreja da Grécia, e a Grécia é sempre conhecida pelos filósofos, né? Tem alguns filósofos dessa época aqui bem conhecidos, até um pouco antes. E a Grécia era conhecida pelas pessoas inteligentes, né? Filosofia, as pessoas, né? Grandes pensadores da vida e tudo mais. E Paulo, para ele começar a advertir, ele precisa deixar claro para a igreja o seguinte: a pregação da cruz é loucura, né? Aprove a Deus chamar os escolhidos dele, que não são os poderosos, os ricos e os melhores dessa vida. Muito pelo contrário, são os piores, né? Spurgeon fala muito bem disso. Como o Senhor escolhe as piores pessoas aqui, para que a glória de Deus seja manifesta, a vontade dele. Nunca, nada, uma grama
da minha capacidade. Amém? Nunca uma grama da minha capacidade. Então, o Paulo deixa isso bem claro na introdução da carta. Se a gente abrir agora na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, 2 Coríntios 7, verso 8. Amém? Verso 8. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, porque não fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. O que Paulo está falando aqui? Na segunda carta aos Coríntios, ele meio que começa se desculpando. Ele começa, ao longo da carta, como agora. Olha, eu vi que eu fui muito duro na primeira carta, só que eu fico feliz, porque a tristeza que as palavras provocaram em vocês foi uma tristeza para a vida, né? A tristeza que Deus gera na sua vida é o que ele está falando. A tristeza que Deus gera na sua vida gera arrependimento, e ele fala aqui, arrependimento leva à salvação. Tá certo? Agora, a tristeza que o mundo gera na sua vida é para perdição, é para morte. Então ele ficava feliz, Paulo ficou feliz, embora ele tenha por pouco tempo se arrependido, de certa forma, porque ele achou que foi um pouco duro demais. Quem já leu a primeira carta aos Coríntios, lembra, sabe como ele é duro, mas realmente a igreja precisava daquela advertência. É melhor você ser advertido, é melhor você receber a advertência, e muitos saírem, mas muitos se arrependerem, do que você continuar no erro achando que está certo, né? Então o arrependimento de Deus, né, na verdade a tristeza que Deus gera na sua vida é uma tristeza pro arrependimento. É uma advertência, é um estalo. Agora é interessante que, entrando no texto que a gente leu, por que Paulo começa a carta dessa forma? Por que ele decide começar a falar: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós somos salvos é o poder de Deus? Por que a palavra da cruz é loucura? Primeira forma da gente analisar isso é analisando a vida de Paulo. Será que foi loucura para ele, em algum momento? Quem era Paulo antes da cruz? Ele era uma pessoa, um servo de Deus, vamos dizer assim. Pelo menos ele achava que ele era um servo de Deus. Ele conhecedor da Torá, dos profetas, né, das escrituras. Tudo que ele fazia, ele achava que fazia para Deus. Era o desejo dele. Por que ele matava os cristãos? Porque Jesus Cristo era o maior falso profeta que já tinha vindo, falando que era Deus. Então, analisando desse ponto de vista, Paulo estava achando que estava fazendo um favor para Deus. Olha, essas pessoas que estão seguindo essa seita aí, que estão difamando o seu nome, eu estou matando elas. Né? Talvez de uma forma um pouco radical, mas é a forma que eles faziam. Querendo ou não, mesmo se tivesse soberba no coração de Paulo, ele achava que fazia a vontade de Deus. Mas teve um momento que ele teve que se dar conta que o que ele estava fazendo era totalmente contrário à vontade de Deus. Quando Jesus aparece para ele, converte Paulo, né, dos seus caminhos, converte ele, se apresenta e fala: olha, eu sou o Cristo, quem tu persegues. Quando Jesus se apresenta para Paulo, Paulo entende o tamanho da burrada que ele estava fazendo. Como que o que ele achou que estava fazendo para bem, ele estava fazendo para mal. Então a loucura da pregação da cruz começa aqui. Por quê? Porque não faz sentido. E esse é o ponto principal que eu quero tocar na mensagem de hoje. Não faz sentido. Para Paulo não fazia sentido. O que fazia sentido para Paulo era o seguinte: esses caras estão difamando o nome de Deus, eu vou matar. Então não estava fazendo sentido para Paulo. A pregação da cruz é loucura para nós porque ela não faz sentido.
Eu vou dar um exemplo para a gente poder entender melhor o que eu quero dizer com isso. Vamos pensar no seguinte. Um casal. Vamos pensar num casal. Que é o próprio exemplo aqui de Deus com a igreja. Né? Vamos tentar pensar no exemplo de Deus com a igreja. Ali o que Oséias passou. Né? Porque a gente sabe, né? A história de Oséias é a história de Deus com a igreja dele. Então, o que Deus fala para Oséias? Toma uma mulher... Da onde? De prostituições. Primeira coisa que Deus fala para Oséias. Toma uma mulher de prostituições. Qual sentido tem nisso? Qual o sentido? Não tem sentido. Não faz sentido. Então, quando Deus escolhe o povo dele, ele fala, não escolhi porque vocês eram o maior, o melhor, o mais bonito, o mais temente. Muito pelo contrário. Vocês eram idólatras, vocês eram o menor povo, mas eu escolhi. Então, quando Deus escolhe o povo dele, não tem que fazer sentido para o povo. Não tem, você entende? Para nós, significa o quê? Não tem que ter um porquê. Não tinha um porquê. Olha, eu escolhi vocês por causa disso. Não, ele escolheu. Né? Então, tomando o exemplo de Oséias. Ele escolhe Oséias. Oséias vai lá e escolhe a mulher de prostituições, casa com ela, tem filhos, né? Ele tem ali 3 filhos no começo, que são muito... Né, falam muito profeticamente com a história de Israel e com a história da igreja. E aí a mulher, o que ela faz? Ela foge. Mesma coisa que Israel fez. E o que Deus está mostrando com essa história de Elias é para mostrar isso. É a mesma coisa que Israel fez e os outros profetas falam disso também. Então o que Israel faz? Deus me escolheu, eu não merecia, não fez sentido ele ter me escolhido, mas ele me escolheu, me deu amor, cuidou de mim no deserto, me deu comida, me deu segurança, me deu roupas novas, alimentos, tudo mais. Me colocou na terra prometida e o povo decidiu em determinado momento, na verdade em diversos momentos, se prostituir, servir a outros deuses, né? Ele largou, ele quebrou a aliança, o povo quebrou a aliança, Deus fez uma aliança com o povo, eu escolhi você, a gente casou no deserto, né? A lua de mel foi no deserto, os profetas falam, e aí o povo quebra a aliança. Mas Deus não abandona o povo. Então, a igreja, Israel, maltratou, quebrou a aliança que fez, se prostituiu com outros povos, não deu a devida honra ao noivo, ao marido. E o que o Senhor faz? O que o Senhor manda Oséias fazer? Vai lá e busca. Ela voltou para o prostíbulo? Vai lá e busca ela. Toma ela por mulher novamente. Comprar, né? Tem que comprar ela. E toma por mulher novamente. Então, quando Paulo estudou os profetas, quando Jesus deu estalo na vida dele, essas coisas ficaram mais claras para ele. Porque Paulo, claramente, ele pensou e ele entendeu o seguinte: eu não mereço. Né? O povo nunca mereceu o Deus que teve. E eu não mereço ele ter me chamado, sendo que eu fazia totalmente contrário à vontade dele. Então, por que Paulo fala? Primeiro, Paulo fala que é loucura. Por que é loucura? Porque você não pode buscar entender. Se você busca entender, você vai cair em contradições enormes. Né? Se a gente busca entender o que acontece nas nossas vidas hoje, vamos dizer no mundo, perseguição aos cristãos. Por que Deus permite? Por que Deus não intervém? Essa dúvida é de milhões de pessoas. Todo mundo tem essa dúvida. Né? Por que Deus não intervém? Se são cristãos, não estão adorando a Deus? Não são servos de Deus? Não fazem tudo conforme Deus quer? Buscam fazer? Por que Deus não intervém? Por que Deus não coloca a mão e ajuda? A pregação da cruz ela é loucura por causa disso. Porque se a gente buscar que faça sentido para nós, nessa vida não vai fazer. Nunca vai fazer. Só que antes de não fazer sentido, o que a gente tenta buscar aqui, o que a gente tenta entender na nossa vida diária, né?
é como a gente estava estudando, como a gente tem estudado aqui. A nossa vida, a gente não tem que buscar que o texto da Bíblia se encaixe com a nossa vida. A gente tem que se encaixar na história de Deus. Não é isso? A gente tem que se encaixar no projeto de Deus. O projeto dele já está feito. Deus sempre dá um jeito de encaixar a gente no projeto dele. Você não tem que pegar a palavra e tentar encaixá-la na sua vida. Não. O projeto já está feito. Deus inclui você no projeto dele. Então, antes da gente tentar entender e tentar culpar Deus e questionar Deus e alimentar essas dúvidas no nosso coração, a gente tem que entender primeiro por que foi loucura para Deus. Por que é loucura para Ele? Antes de ser loucura para nós, é loucura para Ele. Porque Ele escolheu um povo que não merecia. Ele escolheu pessoas que não buscavam. Ele escolheu pessoas que não eram fiéis a eles. E essas pessoas, mesmo depois dele ter escolhido, tendem a continuar em desobediência, a continuar nos seus próprios caminhos, nos desejos do seu coração, e Deus não desiste. Então, antes da gente entender por que é loucura para nós, vamos entender primeiro a loucura que Deus fez. E tá aí uma outra coisa que as pessoas não entendem hoje. Vem Deus como uma pessoa, como um cara malvado, esperando você pecar para te condenar. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala de um homem que vivia no paraíso com a sua mulher. Pela desobediência dos dois, o pecado entrou na vida dele e de toda a humanidade. Então, a partir daquele momento, a humanidade já estava condenada. Então, Deus teve que fazer um projeto todo para salvar a humanidade. Certo? Com a humanidade já condenada, não tinha nada que a gente podia fazer que ia poder levar a gente de volta para o paraíso. Deus tinha que tomar uma providência. E aí que começa a primeira loucura. A loucura, antes de ser loucura para nós, a loucura de Deus. Que foi o quê? Enviar seu filho como homem, porque quem pecou foi um homem. Então tinha que vir aqui, ele como homem, não cometer pecado algum, morrer pelos nossos pecados e pagar o preço da nossa morte. Então ele pagou os nossos pecados. Essa é a primeira loucura. O que Deus fez por nós, mandando Jesus na cruz, é loucura, porque eu e você não merecemos. E nunca a gente fez por merecer. E por mais que a gente tente, a vida inteira a gente nunca vai fazer por merecer. Mas ele morreu por nossos pecados. Então quando Paulo entende isso, ele vê que ele não é digno. E ele deixa isso claro nas cartas dele. Ele vê que ele não tinha por que Deus ter escolhido ele, sendo que ele era um cara que fazia totalmente contrário à vontade de Deus. Mas Deus escolhe ele para que isso ficasse claro na mente dele. Talvez não ficasse claro em outras pessoas. Talvez em outros servos, pessoas que já seguiam a Jesus, cristãos. Talvez se Deus tivesse levantado essas pessoas, não ia ser tão claro como foi para Paulo. A loucura da pregação da cruz é que o que tinha que acontecer para a sua salvação já aconteceu. Não tem nada que você vai fazer mais para mudar isso. Já aconteceu. Jesus já levou os seus pecados, levou a sua aflição, levou a sua dor. Agora, por que Paulo adverte tanto então os coríntios? Porque Jesus, ele levou os nossos pecados para nos dar salvação. Ele não leva a nossa aflição dessa vida. Ele não levou o nosso desemprego. Ele não levou as nossas dores, tristezas para essa vida. Muito mais, ele deu acesso para nós à vida eterna. Isso já foi feito. Só que o que a gente passa aqui é uma luta constante para provar se a gente faz parte desse reino. Então, quando Paulo escreve que a pregação da cruz é loucura, ele está escrevendo aos coríntios o seguinte: olha, Jesus, ele já morreu. O que eu posso pregar aqui para vocês, o que eu estou passando aqui para vocês, vocês não vão entender. Não procurem um significado nas coisas que acontecem. Sem você merecer, ele morreu pela sua vida. Agora você que foi chamado para isso,
você que está lendo essa carta, você que ouviu a pregação de Cristo e se arrependeu dos seus pecados, você precisa viver conforme o reino que Deus veio estabelecer aqui. Você precisa aprender a rejeitar a sua carne. Você precisa aprender a rejeitar os seus pecados. Você entende? O que ele está falando é que Cristo, ele foi o nosso exemplo. Ele não só morreu para te dar salvação, ele foi um exemplo de vida para você. Você precisa seguir o que ele propõe, a vontade de Deus. É loucura para nós. É loucura talvez você pensar que você, como ser humano hoje, tem que perdoar traições de amigos, de família. Você tem que perdoar, você tem que amar pessoas que te fazem mal. Isso é loucura para nós. Talvez seja loucura para nós pensar que Deus, sendo tão poderoso e que ama e que escolheu um povo, deixa a gente passar por aflições. É loucura pensar isso, né? Como servo de Deus, é loucura pensar que Deus permite a gente passar por tantas dificuldades. Só que Paulo está falando, a pregação da cruz, ela é loucura. Para você vai ser loucura sempre. Não busque entender isso. Você só tem que aceitar o fato de que Jesus morreu e já te deu acesso à vida eterna. A vontade e o desejo dele era esse. Não era tirar você dos seus problemas dessa vida. Era pagar pelos seus pecados. Era te conceder o direito à vida. Jesus fez isso. Com louvor, com honra. Nos deu direito à vida eterna. Aqueles que são de Cristo. Só que não procure entender, porque senão você vai cair em uma série de abismos. Mas por que isso acontece? Mas por que Deus não interfere? Né? Por que Deus não interfere em pessoas hoje, morrendo pelo nome dele? Em países como África, Oriente Médio, né? em continentes, em lugares como China, Coreia do Norte. Por que Deus não interfere? Porque a loucura da cruz ela já foi feita. E é por isso que a pregação da cruz é loucura. Porque eu não estou pregando a cruz para tirar você de situações difíceis hoje. Eu estou pregando que você merecia a morte. Mas que, por certa loucura de amor de Deus, você tem acesso à vida. Não por nada que você fez. Não pelo que você mereça. Mas porque Ele morreu por você. Essa é a loucura de Deus. Do amor de Deus para nós. Por isso que é uma loucura essa pregação. E é loucura para os sábios desse mundo. Quem é sábio segundo o mundo? Né? De acordo, como diz o John Bunyan no livro do Peregrino. Sábio segundo o mundo. É que procura entender as coisas dessa vida. É que vão ter palavras bonitas que te confortem e que talvez te ajude a sair de situações desse mundo momentaneamente. Só que é um loop. Você vai voltar para elas. Você vai voltar para a dificuldade. Isso é uma coisa que nunca vai acabar enquanto você viver nesse mundo. Mas a loucura da pregação da cruz é que você, sem merecer, tem acesso à vida. Jesus não veio tirar você dos seus problemas hoje. Ele veio te conceder acesso à vida. Então, se você tiver fé e se agarrar nisso, você vai ter direito à vida eterna. Você precisa ter fé e se agarrar nisso. Quando que o pecado toma conta da nossa vida e quando que ele começa a ser um costume no nosso dia a dia? Quando isso para de fazer sentido para você. Porque isso é loucura. Se você não tiver forças, você não vai se agarrar nisso o dia todo. Você não vai se agarrar nisso a sua vida toda. Você não vai conseguir viver pensando que você não merece, você nunca mereceu, você não faz por merecer. Mas tem um Deus que te ama e que Ele é capaz de carregar os seus pecados, todos eles na cruz, e te dar acesso à vida eterna. Se você não se agarrar nisso, você se perde. Então Paulo começa a série de advertências que ele vai fazer para a carta aos Coríntios, para os crentes ali em Corinto,
falando, olha, antes que eu advirta vocês e que mostre para vocês que vocês precisam se arrepender, que vocês precisam mudar o comportamento, vocês precisam entender no que vocês creem. Vocês precisam entender em que vocês estão agarrados. Para que vocês estão vivendo? Para que eu estou advertindo vocês? Eu não quero que vocês parem de pecar para vocês poderem herdar a vida eterna. Vocês precisam entender que algo já foi feito para a vida de vocês. Vocês precisam entender que o que vocês pregam é loucura para esse mundo. Então não procure respostas nessa vida. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar porquês. Vocês precisam entender que antes de eu advertir vocês dos seus pecados, o principal já foi feito. Jesus já morreu pela vida de vocês. É isso que vocês seguem. Antes desses versículos que a gente leu, Paulo fala, alguns dizem, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Né? Então, antes de vocês começarem a se desviar do caminho, vocês precisam entender o que vocês estão vivendo. O que é essa pregação da cruz, que já vem há 2000 anos só crescendo, século a século. Mesmo com a morte de cristãos no primeiro século, no segundo, no terceiro, por que isso vem só crescendo? Porque o que era para ser feito já foi feito, já foi realizado. Vocês têm que viver baseado nisso. Por isso que Paulo adverte os crentes ali em Coríntios e todas as outras cartas. Porque a gente precisa viver baseado num ato já feito pelas nossas vidas. Como que você demonstra que você é de Cristo? Como que você avalia que você é um salvo, remido pelo sangue de Jesus? Quando a sua vida ela é agarrada aos pés da cruz. Você vive com base nisso, com base na morte, com base nessa loucura. Se você quiser procurar viver a sua vida com base no que faz sentido, realmente você não vai seguir a Cristo. Que não faz sentido. Da mesma forma que não faz sentido um marido que bate na mulher, espanca a mulher, faz tudo com a mulher, não faz sentido ela não largar ele, não faz sentido ela continuar com ele e acreditar nele. Não faz sentido Jesus ter escolhido nós, ter escolhido a igreja, escolhido o povo dele para ser a esposa, para ser a noiva. E não faz sentido você, como noiva, sendo desobediente todos os dias, ele não abandonar você. Então, se você quiser viver a palavra de Deus fazendo sentido, você não vai seguir a verdade. Para você seguir a verdade, para você seguir o caminho, a vontade de Deus, você precisa primeiro entender isso. A pregação da cruz é loucura. Porque Deus não escolheu você porque você era rico, porque você era sábio, porque você era poderoso. Ele escolheu você, o mais fraco, para que a glória dele fosse manifesta. Para você ver o quanto ele te ama, o quanto ele é capaz de te ajudar. Para você ver de que a morte de Jesus na cruz pela sua vida não é uma coisa que tem que fazer sentido para você. É uma coisa que é uma loucura, é um amor que a gente não entende, mas que você não tem escolha, já foi feito. Cabe a você hoje tomar outras decisões. A decisão de aceitar esse amor pela sua vida e viver agarrado nessa promessa, viver com base nessa fé, dentro da vontade de Deus, ou tentar viver conforme os sábios desse mundo, procurando respostas nessa vida. O Salmo de Moisés fala o que pra gente? Que a gente vai viver quanto tempo? 70 anos. Passando disso, chegando a 80, enfado e cansaço. Moisés fala isso. Então, o que é essa vida? Se a gente, o que é essa vida se a gente tiver alguma expectativa nela? O que você vai construir até os 70, 80 anos? Pode ser muito, mas você não vai levar nada. Você não vai levar nada. Então essa é a loucura de Deus na pregação da cruz. A loucura de que Ele te amou e que Ele já pagou pelos seus pecados. Em vida, Ele já pagou pelos seus pecados. Então viva agarrado nessa promessa. Seus pensamentos, suas atitudes, viva com base nessa decisão que já foi tomada por Cristo. Você só precisa aceitar isso.
Então, concluindo, Deus não é um cara mau que fica esperando você pecar. Muito pelo contrário. Ele foi tão bom para nós que ele teve que dar um jeito de pagar pelo meu e pelo seu pecado. E te dar acesso a isso. Ele só quer que você aceite a viver não segundo a sabedoria desse mundo, mas viver segundo a sabedoria de Deus, que é loucura para os homens. Amém? Cada passo que eu der, em cada estrada que eu trilhar, todo caminho que escolher, a sua mão me guiará. E cada vez que eu desviar, Senhor, me ajude a te encontrar, pois cada vez que me chamar, eu quero seguir. Em cada passo que eu der, em cada estrada que eu trilhar, todo caminho que escolher, a sua mão me guiará. E cada vez que eu desviar, Senhor, me ajude a te encontrar, pois cada vez que me chamar, quero seguir.